Senhores telespectadores, é com satisfação que voltamos a mais um programa Você Sabia? E chamamos a atenção para a importância do que nós vamos tratar hoje nesta apresentação todas as segundas-feiras. Nós estamos conversando com Eduardo Kaufmann, que é o presidente da empresa de consultoria DK, que trabalha com dependência química. Gostaríamos de, iniciando a nossa conversa, pedir ao senhor que conversasse sobre um relato geral sobre a influência das drogas no nosso meio comunitário. Ok, meus cumprimentos aos telespectadores, ao senhor, e dizer que atualmente a nossa sociedade vive um dilema muito grande com relação à dependência química, ao uso de substâncias psicoativas dentro da sociedade. Essa situação toda ficou mais alarmante, né, a partir do advento do crack, que ainda é a substância que tem causado um maior furor social, né, atualmente, em função de todos os malefícios que traz. Tenho visto, né, nesses anos de experiência no trabalho com dependência química, que na realidade o crack é uma consequência, não é o problema em si, é uma consequência, né, de todo um comportamento da nossa sociedade que vem já de muitos anos. Então quero, pela magnitude assim, da exposição e como o tema é extremamente amplo, né? A gente estava conversando antes aqui em off, exatamente. Ficar conversando aqui horas, né, a respeito do tema, e ficaria né, muito agradecido e contente se tivéssemos a oportunidade de dar continuidade realmente a esse tema, que eu vejo de muita importância. Mas assim, enquanto a nossa sociedade, né, entender que fazer o consumo de bebida alcoólica na tenra idade, ou seja, conforme pesquisas do CEBRID, que é um órgão do governo, né, responsável pelas pesquisas sobre substâncias psicoativas dentro do nosso país, onde trouxe, né, na última grande pesquisa, que foi entre 2005 e 2009, né, o resultado de que em nosso país a iniciação alcoólica começa aos 12 anos e meio de idade. Fica muito difícil de a gente conseguir combater, de a gente conseguir ter alguma espécie de sucesso, né, na prevenção, né, na diminuição dos prejuízos, na redução dos danos causados pelo uso de outras substâncias. Então, infelizmente, né, a sociedade não tem levado a sério essa questão. Vários profissionais da área têm trazido isso com veemência, mas a gente está criando, na realidade, né, uma geração de alcoólatras. E isso a gente vê dentro das instituições de tratamento. Por intermédio da DK Consultoria, eu tenho a grata satisfação de dar assessoria a instituições de tratamento, obviamente, e a gente percebe, né, um decréscimo na idade dos indivíduos que se internam nessas instituições de tratamento. Bom, o senhor já falou no início de que gostaria de tratar do assunto mais algumas vezes. Então eu me permito fazer algumas interrupções para nós fazermos essa primeira entrevista e, se for necessário, dar sequências com outras. Qual a razão das autoridades ou dos pais, ou sei lá o que, de deixar com que as crianças com 12 anos e meio elas já comecem a caminhar para esse caminho que é uma desgraça universal, não é? Pois bem, Sr. Oswaldo. Na realidade é uma questão cultural. Se a gente for ver, o consumo de álcool ele está inserido dentro da nossa sociedade desde os primórdios. Inclusive, né, a gente tem o hábito até em rituais religiosos de fazer o uso de bebida alcoólica. Não é uma crítica, nenhuma atividade religiosa, né, mas a gente sabe que quando o padre faz lá a consagração da Eucaristia, o que ele toma? O sangue de Cristo, que nada mais é do que vinho. Certo?
Então, assim, tem outras religiões que também fazem uso de outras substâncias, né, como cachaça e assim por diante. Mas isso está muito enraizado dentro da nossa sociedade. E qualquer solenidade, a gente se brinda com champanhe. Exatamente. A gente fala muito, vamos comemorar, né? Mas o termo certo seria bebemorar. Né? Não existe festividade, não existe reunião social, aonde, né, muitas vezes o anfitrião está muito mais preocupado em saber se tem gelo, se a bebida está gelada, do que em receber bem, né, o seu conviva. Eu tive agora, bem pouco tempo, uma experiência, né? Eu estava num batizado, veja bem, um batizado de uma determinada religião, então a introdução daquele ser, né, numa vida espiritual, e eu fui tomar água na geladeira da casa, né, e tive que ficar cuidando lá para não cair garrafa de cerveja. Né? Então, uma coisa que não tem nada a ver uma com a outra, mas é dessa forma que a nossa sociedade vive. Um outro exemplo bem claro, assim, né, eu estou muito preocupado com a nossa comunidade aqui no Vale do Taquari. Se a gente pegar sábado à tarde e for passear pelos clubes sociais das nossas cidades, a gente vai ver lá aqueles famosos campeonatos de mini futebol, né, onde muitas vezes o próprio pai, treinador do time, tem um isopor de cerveja como prêmio, né, se o time do filho ganhar o embate lá esportivo. Né? Então a gente vive, a gente se criou dentro dessa cultura de consumo de bebida alcoólica, né? E isso tem trazido grandes transtornos. Uma outra coisa, assim, que é bem clara: por que é difícil a gente fazer com que os pais, né, fazer com que as pessoas de mais idade se deem por conta disso? Porque na realidade, em função do uso, que muitas vezes já não é mais tão social como alguns dizem, né? Porque é muito fácil a pessoa dizer assim, eu bebo socialmente. A gente tem que cuidar com a terminologia dessa palavra, né? O que é beber socialmente? Beber socialmente seria, né, aquele indivíduo que bebe sem ter problema com a bebida. Tá? Porque para a gente dar um diagnóstico sobre alcoolismo, por incrível que pareça, a quantidade que o indivíduo bebe, o tipo de bebida ou a frequência não tem uma valia significativa. Isso vai ser depois utilizado para ver o perfil daquele usuário. O que a gente vai analisar para dar um diagnóstico de alcoolismo, na realidade, é os prejuízos que a forma daquele indivíduo beber está causando na sua vida. Então, um beber social seria aquele beber que não causa prejuízo na vida do indivíduo. Só que aí há uma série de controvérsias, né, Oswaldo? Porque, por exemplo, cientificamente falando, não existe beber não nocivo. A partir do momento que o indivíduo está ingerindo bebida alcoólica, ele está agredindo o fígado dele, todo o sistema hepático. Certo? Então há muita controvérsia. Por quê? Porque a sociedade criou, né, esses mecanismos de aceitação. São crenças permissivas, né, sobre o consumo de bebida alcoólica. Certo? Então isso tem gerado muita dificuldade. Então os pais acham, por exemplo, que o seu filho com 15, 16 anos de idade, né, já está maduro o suficiente para administrar a sua vida e inclusive fazer uso de bebida alcoólica, que é onde se dá a iniciação, dentro do seu próprio lar. Né? Naquele churrasquinho de domingo, na festinha de final de semana, no aniversário do fulano, vem o tio, o padrinho, o irmão mais velho, o primo, né? E oferta para aquele adolescente, né, um golinho de cerveja, uma bicadinha na caipirinha e assim por diante. Só que tem algumas coisas que a sociedade parece que não está querendo ou realmente não está se dando por conta. Como, por exemplo, o indivíduo, ele tem o cérebro dele formado a partir dos 21 anos de idade. Não é à toa que a maioridade, a idade do juízo é 21 anos, é porque a partir daí o cérebro do indivíduo está formado e ele tem condições, né? Ele tem uma melhor preparação, inclusive neurológica, para tomar as decisões na sua vida. Agora, o senhor imagina alguém com 12 anos e meio de idade já começar a agredir o cérebro com álcool. Ele já vai criar toda uma mentalidade alcoólica, em função até inclusive desse comportamento. Então a coisa realmente tem ficado muito complicada nessa área, né, em função, né, dessas particularidades. E obviamente a gente sabe, né, talvez até por prática própria, né, que o álcool é a substância que tem um poder assim muito grande. Porque não existe outra droga, pelo menos eu não tenho conhecimento, né, que tenha o poder que o álcool tem de tirar o nosso senso crítico.
Né? O ser humano faz coisas alcoolizado que jamais ele faria se estivesse sóbrio. Exatamente. Então aí vejamos, né? Um adolescente por volta lá dos seus 15, 16 anos de idade, fazendo uso de álcool, tendo que tomar decisões num momento super importante da sua vida, que caminho seguir, estando alcoolizado numa balada dessas da vida. Fica bem fácil, né? Para experimentar um tabaco, para experimentar uma maconha, para fazer o uso de cocaína, para experimentar uma droga sintética, hoje tão em voga, um êxtase, um LSD, uma metanfetamina, né? E por que não um crack? Bom, nós vamos ter que fazer uma pequena pausa, um intervalo comercial, e voltamos em seguida. Ok. As informações atuais da sua cidade, região e país associados à boa música, entrevistas, notícias culturais, dicas, promoções, tudo em uma única rádio. Com um estilo igual a você, diferente. Abatedouro Recanto do Vale, produtos com alto padrão de qualidade, frango caipira de carne consistente, suculenta e de ótimo sabor. Coelho, considerada a carne do futuro por seu sabor e baixo teor de colesterol. Conheça nossos produtos www.recantodovale.com. Abatedouro Recanto do Vale, Rua Rio Grande do Norte, 243, bairro Universitário. Clínica Dr. Bruno Pivato, proctologia, videolaparoscopia, cirurgia do aparelho digestivo, endoscopia e colonoscopia. Clínica Dr. Bruno Pivato, no Centro Clínico de Estrela, sala 303. Toque especial, bijuterias, acessórios, brincos folheados a ouro e prata, bolsas e presentes. Toque especial, na Bento Gonçalves, 700, em Lajeado. Telefone 3726-3839. Na Lotaria Johann você encontra a linha completa de máquinas e equipamentos para seu negócio, balcões para buffet, montagem L com detalhes em madeira marrom, balcão para carnes modelo duplex, vitrine Thermix e Sevamix, geladeiras para bebidas, equipamentos para mercados, açougues, lancherias, restaurantes e agroindustriais. Lotaria Johann, na Rua Júlio de Castilhos, 848, no centro, em Lajeado. Urivaldo e Tato Cabeleireiros, ambiente climatizado, profissionais especializados em cortes de cabelos masculinos para todos os estilos. Urivaldo e Tato Cabeleireiros, no centro de Lajeado, fone 3011-1853.